E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Chief of Design. Eu sou o David Art, mais uma aula de Paintpot. Nessa aula vamos falar sobre componentes. Componentes são elementos importantes quando nós estamos criando interface, porque a gente cria um, duplica, consegue modificar todos os duplicados apenas alterando as propriedades do elemento pai. E também tem outras opções, né, de variáveis, variações que a gente pode fazer com componentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso e como você cria componentes aqui no Paintpot. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, você pode ser membro do canal bem baratinho, também continuar ajudando o Tiff. Obrigado a todo mundo que é inscrito, todo mundo que é membro aqui do Chief of Design, beleza? Na aula anterior eu falei como que cria, ou melhor, como que mexe nas propriedades de formas, de textos e também de imagens. Agora vamos ver como que nós podemos criar um componente. Nós podemos criar um componente a partir de qualquer elemento, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, eu posso clicar em cima dela, depois clicar com direito, na verdade, em cima da imagem, e depois vir em criar componente ou com o atalho Ctrl K, esse atalho que você talvez já conheça. Quando a gente cria um componente, ele se transforma. Perceba que o ícone mudou, o ícone ficou diferente. E aí, dentro do componente, nós temos o elemento imagem. O componente, ao selecionar o componente, também aparece na barrinha do canto direito para a gente marcado, tagueado como componente. E aqui ele está com o nome download, que é o nome da imagem que ele importou, mas obviamente eu posso alterar esse componente. E aqui nós temos algumas opções. Então deixa eu copiar esse componente aqui, porque ele é o componente pai. Eu posso copiar, colar, e agora eu tenho um componente filho. Vou jogá-lo aqui logo abaixo do pai para você ver melhor. Então, o pai é esse esse quadradinho, esse balãozinho, na verdade, com um círculo dentro. E o filho não tem o círculo dentro, é só o balãozinho, tá bom? Você pode ver aqui. E qual que é a vantagem de utilizar os componentes? Eu vou duplicar mais uma vez, você pode ver que você pode ter vários componentes. Pode alterar os nomes que você quiser, então eu posso colocar aqui download 02, por exemplo, enfim. Mas a grande vantagem é que ao alterar as propriedades do pai, eu mexo em todos do filho. Por exemplo, vamos ver aqui a imagem. A imagem eu posso substituir. Vamos substituir essa imagem? Vou pegar o chefinho aqui. Veja que já mudou em todos os lugares. Se eu alterar o tamanho, também vai alterar. Se eu adicionar um preenchimento de cor, por exemplo, como eu adicionei aqui, vai alterar em todos também. Então, o componente é muito bom, por isso você pode modificar vários elementos apenas alterando o principal. Quando você seleciona a opção de componente na barrinha direita de propriedades, aparece mais algumas opções se você tiver no elemento filho. Então, quebrar instância, redefinir substituições, mostrar componente principal, atualizar o componente principal. O que significa isso? Quebrar instância. Eu solto, eu desmancho o componente. Olha como ele já muda. Ele virou uma imagem novamente. Então, ele saiu do fluxo de componentes. Eu posso também redefinir substituições. Então, caso eu altere de maneira singular aqui o componente, por exemplo, nós temos aquele componente ali que eu alterei ele de maneira independente. Tá vendo? Cliquei, selecionei nele, selecionei e alterei de maneira independente. Os elementos filhos a gente tem essa possibilidade, então você pode selecionar os elementos filhos e alterá-los de maneira independente. Eles ainda poderão sofrer, ainda vão sofrer interferência do pai, mas também podem ter as suas próprias propriedades, tá? E aí, deixa eu selecionar aqui o meu componente. Aí, agora sim. Eu posso redefinir substituições, então voltar para o que era o elemento pai. Percebe? Eu posso também mostrar como o componente principal. Então ele vai ir até o componente principal. Se eu tiver esse componente em outra página, por exemplo, está na página 2, o componente principal.
e os filhos estão todos na 1. Se eu clicar para ir, no principal ele vai para a página 2. Você pode verificar que eu modifiquei aqui. Na verdade, ao clicar, né, em componente principal, ele modificou ali. E vamos ver o que mais aqui. Ao selecionar o nosso componente, nós também temos a definição de aplicar para o componente Pi as nossas mudanças. Então, deixa eu vir aqui e alterar novamente a imagem. Por exemplo. Beleza. Agora seleciono o componente novamente. E eu posso atualizar o componente principal. Então, se eu clicar aqui em atualizar o componente principal, ele modificou todos. Se acessarmos o componente Pi, o principal, na página 2, ele modificou também. Então, se você está alterando um filho e você quer aplicar em todos, né? Você pode fazer dessa maneira, tá bom? O componente é um elemento super importante quando a gente está desenvolvendo, que a gente pode ter essa facilidade que você acabou de ver. Nessa opção nós também podemos prototipar. Então vou fazer o seguinte. Eu vou alterar aqui os nomes só para a gente ficar mais organizado. Então BTN01, BTN02 e ok. No BTN0... Ah, alterei errado aqui. Seria BTN esse daqui. Vou colocar BTN03. No BTN03 eu vou alterar a cor, por exemplo. O BTN02, 01... Vamos fazer o seguinte, já que eu nomeei sem querer 3, eu vou fazer 3 animações aqui. Então, por exemplo, temos o chefinho aqui com 3 cores diferentes. Venho em prototipação. Como eu falei, depois eu vou ter uma aula sobre isso. Mas só para mostrar para você que dá para brincar também. Então, ao clicar, vai ir, ao clicar, vai ir. Ao clicar aqui, vem para cá. Aí. E aí as interações a gente pode escolher, né? Como que a gente quer. Então, a gente pode navegar, sobrepor. Então, ao clicar, ok. Animação, vou colocar empurrar. Nessa e na outra, eu vou colocar dissolver. Por fim, na última eu vou colocar deslizar. E vou colocar mouse enter, que seria nosso mouse overflow. Overflow não, mouse over, né? Que ali tá em português. Ok? Deixa eu clicar para ver se vai. Foi. Deixa eu clicar para ver se muda. Mudou. Aí você fala, por que que mudou rápido? Porque tá com o mouse over ali, ó. Deixa eu alterar esse daqui. Esse mouse entra para ao clicar também. Aí vai ficar melhor. Então, deixa eu voltar. Cliquei, cliquei, cliquei. Então a gente pode criar algumas opções, né? Criar um botão com o mouse enter, mouse over e assim a gente pode prototipar. Mas depois eu vou falar sobre isso em outra aula, beleza? Aqui foi só para entender como funciona a criação de componente com o atalho Ctrl K. E se você quiser tirar esse componente, você clica aqui em Shift Ctrl K. Então, Shift Ctrl K, você desabilita. Ctrl K, você cria os componentes. Beleza? Se tiver alguma dúvida de Paintpot, quiser alguma aula sobre Paintpot específica, se você ainda não conhece Paintpot, enfim, deixa seu comentário aqui, deixa sua percepção sobre essa possibilidade, essa ferramenta open source que você pode utilizar. Lembrar que eles estão com um concurso de plugins, se você tiver a capacidade, se interessar por criar plugins, ou tiver um parceiro, um amigo aí que consiga também te auxiliar, tem um link aqui na descrição para você conferir. Você pode ganhar até $1000
se o seu plugin for o campeão, né? Essa é a campanha do Pimpot para poder promover e incentivar cada vez mais a criação e promoção de plugins aqui dentro da ferramenta, beleza? Curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, me segue no Instagram, TikTok, no LinkedIn, também tô lá ativo. Você pode conferir mais conteúdos também no tiffofdesign.com.br para aprender ainda mais. Seja membro aqui para ajudar o Tiff, beleza? Vou indo nessa, estudar aí Galuxo sempre. Um forte abraço, fica com Deus, até mais, valeu, fui!